muito improvável que nasça aqui no Brasil uma empresa para competir com o OpenAI. A gente não tem mão de obra qualificada, a gente não tem talentos, a gente não tem dinheiro para isso, a gente não tem ambiente de negócio para isso. Historicamente, Venture Capital segue hypes. Lá nos anos 99, seguia o começo da internet, depois, durante um tempo, seguiu e-commerce, depois, durante um tempo, seguiu aplicações mobile, e hoje a bola da vez é AI. Para começar, acho que não é novidade para ninguém, todo mundo tem sentido, mas eu acho que a primeira grande tendência e característica desse ano, o dinheiro está indo absurdamente para a inteligência artificial. Tá? Esse aqui, desde 2018, é o percentual de todo o capital de risco nos Estados Unidos, startups americanas, né, que tem ido para a inteligência artificial. Então, a gente está falando aí dos últimos 7 anos, talvez, e hoje quase a metade do dinheiro, provavelmente esse ano, né, esse gráfico vai continuar a crescer muito. Então, você vê assim que a gente está falando aqui de 3 anos, 2023, 24, 25, um terço mais ou menos já está quase na metade. Acho que isso é claro para todo mundo, a sensação que todo mundo tem é essa. Meu palpite é que, na prática, seja muito mais do que isso, inclusive. Tá? Quando a gente fala hoje e negocia com investidores, ou os investidores, os seus times de investimento estão olhando para as startups hoje, provavelmente em transações que vão acontecer daqui a 6 meses, 9 meses, um ano e meio. Então, assim, o radar dos investidores, dos investidores profissionais, rodadas institucionais e, por consequência, também early stage investidor anjo pessoa física, ele está indo muito para a AI. Esse é um gráfico que mostra por setor, né, ou por vertical. Obviamente, alguns setores são mais suscetíveis, por isso a questão, né, por isso que eu falei aqui, isso aqui é total, todos os setores, e a gente está falando em 2025 de 44%. Se continuar nesse mesmo ritmo aqui, provavelmente acelere, 2026 vai ser 50%, 55%, isso todos os setores. Mas olha isso aqui em SaaS, por exemplo, 61%, 2/3, talvez, né? 2024 foi 64%. Então, tem alguns setores, algumas verticais, e essa inundação de dinheiro para a AI, ela é muito maior. Olha esse gráfico aqui, que interessante. Na verdade, são 2 gráficos. Tá? Como que a gente lê isso aqui? Eles separam por setores. No eixo X, tá? É o montante captado, e essa linha aqui é a mediana de montante captado pelas empresas. No Y, o valuation pre-money, que essas empresas conseguiram, e essa linha aqui é a mediana de valuation, e aí eles colocam, né, os diferentes setores ou segmentos. E o tamanho da bolha, da bolinha, é o número de rodadas que aconteceram, no caso aqui o período de janeiro a outubro de 2025, não é o ano inteiro, mas é janeiro a outubro. Tá? E aí eles separam. E aí você vê, né, algumas coisas assim, tem tipos de negócio em que os valuations chamam a atenção aqui, por exemplo, social media, ainda que sejam poucos deals, o valuation muito alto, né? E a mediana, o montante captado ainda um pouco acima da mediana. E aí você vê coisas, né? Hardware, gaming, dados, analytics, fintech, health tech aqui no meio, nas medianas e tudo mais. Bom, pois bem, dá para olhar esse gráfico aqui e tirar umas conclusões. A gente vai falar de valuation um pouco mais para frente, mas eles colocam aqui, olha que interessante, se AI software fosse considerado um setor ou uma vertical específica. Olha onde essa bola estaria, o tamanho da bola, o tamanho de rodadas, olha onde se posiciona em relação
a montante captado e a valuation. Então, acho que a conclusão aqui, gente, dá para tirar algumas conclusões. Vai, eu acho que a primeira é assim: historicamente, venture capital especificamente segue hypes, né? Então, lá nos anos 99, 2000, seguia um pouco de começo da internet, depois, durante um tempo, seguiu e-commerce, depois, durante um tempo, seguiu aplicações mobile, depois social media, depois fintech, e hoje a bola da vez é AI. Se a gente comparar, inclusive, esses movimentos do capital de risco em relação a essas transformações ou disrupções tecnológicas, a relevância do que está acontecendo com AI hoje é muito maior do que aconteceu nas outras vezes, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Se o seu objetivo é entrar na linha de VC, se o seu negócio tem coerência com a linha de Venture Capital, porque levantar capital por equity ou por risco não precisa ser necessariamente fundos de Venture Capital. Tá? Mas se o teu objetivo é esse, e você não tem nada de AI no teu produto, na tua gestão, no teu roadmap ou alguma coisa, provavelmente fique mais difícil de você levantar capital. E aí, eu acho que ninguém precisa ficar, acho que tem muita gente, né, preocupada ou ansiosa, porra, meu negócio não é AI, tem que transformar tal. Não é nada disso. A gente tem que também fazer assim, eu vou falar mais para frente, que o local que você capta recurso muda muito mesmo. Tem uns gráficos bem interessantes na carta, tem uma diferença gigantesca entre levantar capital no Vale do Silício e em outras regiões dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos, mas assim, é bizarro a diferença de montante captado, de valuation, de velocidade nas coisas dentro dos Estados Unidos. A gente está no Brasil. Eu sei aqui que tem gente que está levantando capital no Brasil, tem gente que tem operação, né, fora, né, Cláudio, e pretende levantar fora. Então, assim, a gente tem que levar esse ponto em consideração. E aí, entender também que, legal, o dinheiro está indo para AI. Cara, AI, se você quer fazer um negócio AI infra, como é o momento de AI que a gente está vendo, esses mega investimentos e tal, no Brasil é muito difícil. A nossa vocação e o nosso mercado talvez seja para AI aplicada, agentes, coisas muito verticais, né? Não infra. Acho que é muito improvável que nasça aqui no Brasil alguma empresa para competir com o OpenAI, com as grandes, com as Big Techs, com Anthropic e assim por diante. A gente não tem mão de obra qualificada, a gente não tem talentos, a gente não tem dinheiro para isso, a gente não tem velocidade para isso. Acho que até tem empreendedores muito capazes e tudo, mas a gente não tem ambiente de negócio para isso. Então, essas particularidades têm que ser entendidas.